Olá, aqui é Matheus Dantas e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre o fenômeno que é a pessoa que aprendeu inglês sozinho. Você já ouviu falar, conhece alguém, tem algum amigo que disse assim: eu aprendi inglês sozinho. Ou eu vou aprender inglês sozinho, seja o que for, mas a pessoa disse, enfatizou que é sozinho. E aprendeu mesmo, e disse que aprendeu, e jura que aprendeu, e que foi em tanto tempo. Hoje eu vou trazer uma luz sobre algumas verdades e não tão verdades assim sobre esse fenômeno aí, que é o que eu chamo do o fluente que não fala inglês. O que é que eu chamo de o fluente que não fala inglês? É porque eu conheço casos, já estive conversando com pessoas que me disseram, eu conheço fulano de tal, que é amigo de não sei quem, eu conheço um primo da vizinha de não sei quem, e no final da história a pessoa me diz, o cara é muito inteligente, é fera, é muito delicado, é muito isso e aquilo. A pessoa aprendeu inglês sozinho, sem ajuda de ninguém. Nunca fez um curso, literalmente. Estava lá sozinho no quarto dele e conseguiu, depois de tantos meses ou até anos, e aprendeu totalmente sozinho. Bem, por mais incrível que isso pareça, eu quero lhe mostrar um lado de que isso daí não vai ser verdade. Por quê? Porque inglês é uma coisa muito difícil, a gente primeiro tem que definir o que seria esse tal de aprender o inglês, aprender sozinho. Porque eu quero que você imagine aqui, se é possível, inglês é uma coisa que você precisa ter um pouquinho de pessoas por perto para poder praticar seu inglês. Então, como você seria capaz, por exemplo, de dirigir um carro e dizer assim, eu aprendi a dirigir, mas eu nunca peguei um trânsito? Será que faz sentido para você? Eu sei que você pode e deve, se você nunca dirigiu, estar sozinho com alguém que possa lhe dar dicas e lhe mostrar, e sentar do seu lado, e lhe mostrar exatamente como estacionar, como andar, como mexer na marcha e tal. Mas existe uma coisa que é assim, por mais que você consiga fazer certas coisas sozinho com o carro, até você pegar um trânsito com outras pessoas, esse é um ótimo exemplo porque mostra até ter um fluxo, até ter engarrafamento, pessoas de um lado do outro dirigindo o carro, você não pode dizer que você realmente sabe. Então, a questão dessa pessoa que aprendeu sozinho é porque a gente tem que entender que inglês não é uma coisa linear, que eu estou no ponto A, vou para o ponto B, é uma linha reta, ponto final, acabou, aprendi, forma absoluta, já era, e vou para o próximo desafio. Não é assim. Eu gosto de dividir inglês em algumas áreas. Por exemplo, isso que eu estou mostrando na tela para você são 4 áreas diferentes do inglês. Então você vai ter de um lado algumas habilidades do inglês que são passivas. Significa o quê? Eu estou escutando algo, tá? Estou escutando, é o listening, e tem o reading, que vai ser ler, a leitura. Essas duas habilidades formam habilidades passivas do inglês, que significa o quê? Você está recebendo conteúdo. O conteúdo está sendo colocado em você, você está sendo exposto àquilo. Só que tem as outras habilidades, que são o quê? Que é as habilidades de writing e speaking, ou seja, escrever e falar. Essas habilidades são ativas e você necessita exatamente de um contexto social para você poder interagir ou com pessoas, ou pelo menos uma pessoa. Você não necessariamente precisa estar num curso físico presencial de inglês, mas se você não tiver pelo menos uma pessoa, como você vai praticar o seu speaking realmente para um nível que deveria ser bem engajado, bem avançado, que você possa falar com improviso, se você aprendeu sozinho? Por exemplo, eu vou dar aqui só uma ideia para você. Eu estou aqui fazendo um vídeo para você falando sobre inglês. Faço vários vídeos dentro de tópicos de inglês mesmo, de aprendizado. Para todo vídeo eu tenho um esboço, tenho um pequeno roteiro, tenho uma ideia do que eu quero falar, como desse vídeo, como o tema desse vídeo. Eu faço ali uns pontos, eu quero tocar nesse ponto, nesse. Então eu tenho um certo roteiro. Mas depois eu começo a soltar as palavras aleatoriamente. Eu confio na minha habilidade de improvisar o que eu estou falando aqui. Estou falando um português improvisado. Não é exatamente palavra por palavra que eu esteja lendo de algum lugar. Não. Ou seja, essa habilidade você só vai ter num contexto onde você conheça outras pessoas. Então, a fluência total mesmo no inglês, que são 4 áreas, você pode chegar até o ponto de desenvolver bem uma área e ser ruim em 3.
Ou o contrário, você é bom em 3 áreas e pode ser ruim em uma. Você pode ser bom em 2 e ser ruim nas outras 2. É importante enxergar, você tem assim, essa visão na cabeça dessas 4 áreas. E você separa isso. Seria como um treino, digamos assim, de academia mesmo. Você vai ter uma musculação, você vai ter grupos musculares, você pode estar treinando peito, pode estar treinando costas, pode estar treinando perna, pode estar treinando ombro, coisas separadas. E é assim que funciona em inglês também. Você pode ser forte numa coisa e fraca em outra. Então, quando você escuta uma pessoa dizendo, eu aprendi inglês sozinho, eu consegui me trancar num quarto e depois de 1, 2 anos sair de lá já fluente em inglês. Não é bem assim. A confusão toda é entender, isso aqui é muito subjetivo, porque o que seria esse fluente? O que seria esse aprendi? Como assim aprendi, ponto final? Aprendi... É por isso que eu gosto de dizer que essa pessoa é o fluente que não fala inglês. Que é o quê? Eu acredito sim que você consegue sozinho, você é uma pessoa muito inteligente, digamos aí que é um autodidata, gosta de estudar. Você pode e deve estudar sozinho. É ótimo estudar sozinho. Não tem nada de errado em fazer isso e eu incentivo que você faça isso. Mas entenda que se no universo do inglês eu tenho 4 habilidades, 2, metade disso aí, 2, né? 2 de 4, você consegue sozinho, você não precisa de ajuda. Então, realmente, quando a pessoa diz, eu aprendi inglês sozinho, ela não está totalmente errada, tá? Você pensou que eu ia dizer agora que não tem proveito nenhum. De repente você pensou, vai que é castigar a pessoa e dizer não tem jeito nenhum de aprender sozinho. Não, não, você tem sim jeito. Só entenda que a sua fluência, ela não é total, ela não é 100%, ela não é das 4 áreas. Você sozinho tem capacidade de ser bastante fluente em 2 áreas, que é listening, escutar, reading, ler. Na parte de escrever e de falar, você vai precisar de um feedback de outras pessoas, vai precisar estar exposto a pelo menos uma comunidade onde você possa conversar, engajar, trocar ideias mesmo com outras pessoas, para poder colocar isso em prática. Senão vai ser muito difícil, muito complicado, que aquelas 2 habilidades ativas, que é speaking, falar, e writing, que é escrever, vai ser difícil desenvolver essas 2 sozinho. É por isso que, se você encontrar mesmo uma pessoa que diga assim, eu sou... Se você tiver uma conversa e disser, olha, eu conheço fulano de tal, que aprendeu inglês sozinho, absolutamente ninguém. Ele sozinho conseguiu se virar sozinho no inglês e tal. Pode perceber que essa pessoa não fala. Essa pessoa pode ser muito boa para entender inglês, ouvir tudo, ler tudo. Vai tirar 10 numa prova de múltipla escolha. Pode tirar 10, 100% da prova. Mas falar é outra coisa. Falar mesmo é outro jogo. Então, existe sim valor nisso. E eu diria que se você for essa pessoa, se você for esse fluente que não fala, por mais que eu esteja fazendo a brincadeira aqui, um trocadilho em relação a isso, você está acima, na frente de muitas pessoas, da maioria do Brasil, que nem isso consegue, que não é bom em nenhuma das 4 áreas. Se você for bom em 2, parabéns. Saiba que você está de parabéns e conseguiu um grande feito, mas isso é só meio caminho andado. Você precisa continuar caminhando e mais adiante para conseguir um bom aproveitamento em todas as 4 áreas do inglês. Obrigado por chegar até o fim desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.